Fala aí, pessoal, tudo bem? Conforme sempre fazemos em dias de jogos, trazemos um vídeo neste canal agora com o provável time do Flamengo e também apresentando o adversário do Flamengo desta quarta-feira, que é um velho conhecido de todos vocês, a equipe do Independiente Del Valle, que já enfrentou o Flamengo 3 vezes nesta temporada, com um empate e uma vitória do Flamengo por 3-0, os 2 jogos na Recopa. E a pancada, a cacetada que o Flamengo tomou por 5-0. E o Flamengo com vários reforços, né? 7 para essa partida especificamente, dentre os jogadores que estavam naquela primeira leva, né, de contaminados antes do jogo contra o Barcelona de Guayaquil e que já podem voltar nesta partida contra o Independiente Del Valle, mas que não necessariamente estarão em campo, tá? Então a gente vai fazer aqui um exercício de imaginação dentro até do que pensa Jorge Guerreiro, que por mais uma vez estará no comando do time do Flamengo. O auxiliar dele de campo será o Jorge Gris, que é o cara dos vídeos, o analista, né, de rendimento desse time, de rendimento e desempenho também, né, além de ser o cara dos vídeos, da avaliação dos vídeos, da edição dos vídeos, que estará ali ao lado dele no banco de reservas, como esteve também no jogo contra o Palmeiras, tá, pessoal? Vamos lá! Dentro daquilo que a gente vê da lista de relacionados do Flamengo, a gente vai tentar aqui imaginar um time para essa partida, tá? César e Hugo estão relacionados. Eu começaria com o Hugo e acho que o Jorge Gris vai fazer isso. Não é só pelo fato de ele ter arrebentado na partida contra o Palmeiras, não. É pelo fato de ele ser um goleiro melhor, tecnicamente, do que o próprio César, que aliás tomou aqueles 5 gols na partida de Quito. Não estou falando aqui que ele é o único culpado por aquela derrota. Já discuti, já coloquei até em discussão a verdadeira capacidade física dos jogadores do Flamengo antes de toda aquela leva de jogadores infectados. Muitos deles já estavam nessa situação, nessa partida certamente. Então, não jogaram na plenitude do condicionamento físico deles. Tanto que o Independiente Del Valle passou por uma situação parecida uma semana depois e tomou uma goleada do Júnior Barranquilla, o que de certa forma é até incompreensível, dada a facilidade com a qual, antes da suspensão do futebol, o Independiente Del Valle venceu o Júnior Barranquilla na primeira fase da Libertadores, jogando em Quito. Tá, pessoal? Então, eu jogaria com o Hugo Neneca no gol. Na lateral direita, me parece, ele tem 2 opções. Aí ele pode até revezar os jogadores de acordo com o jogo, Mateuzinho e Isla, 2 jogadores recuperados. E, gente, tem toda a questão também, esses caras estavam treinando, esses caras estavam em isolamento, né? Como é que está a situação física deles, né? Se o João Lucas estivesse apto, acho que até começaria o jogo. Mas como não está machucado e vai ficar aí umas 2 semanas fora de combate, dá para começar com o Isla e depois colocar o Mateuzinho na partida. Tá? Na zaga me parece meio claro até, Noga na zaga central com o Natan na quarta zaga. Né? O Noga não esteve em campo contra o Palmeiras, estava infectado, está recuperado. Ele é um jogador destro de 1,83 m, não é um zagueiro muito alto, não. Se a gente comparar, por exemplo, com o Gustavo Henrique, tem 1,95 m, né? Jogador meio mais baixo, mas é um jogador muito técnico, até já esteve nas seleções de base, sub-17, por exemplo, da seleção brasileira. E o Natan, você já viu no jogo contra o Palmeiras, canhoto jogando na posição dele, de fato, na quarta zaga, né? A zaga do Flamengo que teve 2 canhotos na partida contra o Alviverde de São Paulo. Na lateral esquerda, assim como na lateral direita, tem 2 opções. O Felipe Luiz está recuperado, ele pode começar com o Ramon e colocar o Felipe Luiz na segunda etapa. No meio campo me parece meio claro, né? Jogando com o Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta, e aí as opções são várias no ataque, né? É até estranho falar isso, várias opções diante da escassez de jogadores que havia à disposição no domingo. Gabigol, recuperado. Pedro, tudo bem com ele, autor do gol do empate na partida contra o Palmeiras. Aí tem Bruno Henrique, Michael, Vitinho, ele pode escolher com quem jogar. Eu entraria com Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Me parece que o melhor o Flamengo tem para essa partida. E olha, convenhamos, né? Não é pouco, é um time de qualidade, tá? Então esse é o Flamengo que eu apostaria para entrar na partida contra o time do Independiente Del Valle. Lembrando que no jogo contra o Palmeiras, até pela escassez de jogadores que havia à disposição, o técnico Jorge Guerreiro fez apenas 3 alterações, aposto que fará mais na partida contra o Independiente Del Valle, que em contrapartida tem 8 desfalques para essa partida contra o Flamengo, sendo 6 jogadores infectados e 2 com suspeitas. Ninguém conseguiu descobrir quem são esses caras.
falei com um companheiro do jornal Futebol Equador, que é o principal jornal de esporte lá do país, e ninguém sabe, não foi publicado na rede social do Independiente Del Valle, aliás, é um clube pouco atuante na rede social, seja no Instagram, seja no Twitter também. Eu acho meio absurdo, até uma falta de comunicação com o seu próprio torcedor. Tudo bem que não é uma grande torcida, né? É um clube pequeno, tanto que tem um apelido no Equador de Mata Gigantes, né? Ou seja, Mata Gigantes, que é um time que está jogando de igual para igual com todos, é o vice-líder do campeonato equatoriano, atrás da LDU. A LDU que meteu uma cacetada no Binacional ontem pela Libertadores da América. Então ninguém sabe quem são esses caras. Então a prévia da escalação tem Pinos, Preciado, Segovia, Schunck e Beder Caicedo. Pelerano, Faravelli e Moisés Caicedo, Guerreiro, Gabriel Torres e Murilo, é o mesmo time que meteu 5-0 no Flamengo, né? Com o técnico, evidentemente, Miguel Ángel Ramírez, que falou que não será um jogo fácil, que o Flamengo está com 5-0, entalados na garganta, que é como um leão ferido, ele usou esses termos, né? Assim, gente, é claro que isso é uma situação, é uma análise superficial, porque, evidentemente, Miguel Ramírez não vai falar o que pensa em relação ao time do Flamengo para essa partida. Agora, eu acho lamentável que o time do Independiente Del Valle não tenha divulgado os relacionados, não é que vai baixar um craque lá, o Alex Aguinaga vai voltar a jogar, o principal jogador da história do futebol equatoriano, fundamental para classificar o Equador para a primeira disputa de Copa do Mundo deste país, né? Em 2002, na Coreia e no Japão, quando caiu no grupo de Itália, Croácia e México. Não conseguiu se classificar, não conseguiu passar de fase, mas deu trabalho. Já na Copa de 2006, o Equador conseguiu se classificar para as oitavas de final, sendo eliminado pela Inglaterra, né? Com o gol do David Beckham de falta, num grupo que tinha Alemanha, Polônia e Costa Rica. O Equador conseguiu se classificar, né? Então não vai ter o Aguinaga jogando lá. Então, assim, convenhamos, né? Que se divulguem os nomes dos relacionados, até para facilitar o trabalho da imprensa. Nosso trabalho, a gente faz a nossa apuração, mas eu não consegui descobrir. Se eu falar para vocês quem são os caras, eu estarei mentindo, e também uma falta de transparência com o próprio torcedor do clube, tá? Bom, quero falar um pouco mais sobre Libertadores. Tivemos uma noite de Libertadores bem agitada nesta terça-feira, com 2 clubes brasileiros já classificados para as oitavas de final. O Grêmio, que venceu a Universidade Católica por 2-0, com apenas 32% de posse de bola. Foi um time reativo, é muito pouco para um time do Grêmio, que tem um elenco avaliado em 80 milhões de euros, contra uma Universidade Católica que tem um elenco avaliado em 13 milhões de euros. Mesmo assim, o Grêmio passou um baita de um perrengue, principalmente no primeiro tempo. Deixou o jogador Saavedra, né, que era o responsável por pensar o jogo com a saída de bola, completamente livre, a marcação muito ruim. O Grêmio está devendo ainda. E o próprio técnico Renato Gaúcho admitiu que recuou o time, olha só, jogando em casa, para especular no contra-ataque, deu certo. Primeiro com o gol do PP e o segundo com o gol do Rodrigues, zagueiro que é a 5ª opção da zaga do Grêmio, que fez uma partidaça. Aliás, o Grêmio que teve os problemas, né, com Jeromel e Kahneman infectados, e Paulo Miranda estava suspenso, né, acabou a suspensão dele por causa daquela treta no jogo contra o Internacional. Já o Atlético Paranaense empatou por 0-0 em casa contra o Jorge Wilstermann, com 19 finalizações contra 3 dos bolivianos, nem assim conseguiu fazer os gols, com muitos cruzamentos, né? O time boliviano fechadinho, jogando fechadinho, então o Atlético Paranaense não teve muita ideia para furar o bloqueio e começou a fazer cruzamento da área. Os 3 jogadores de frente não foram bem, Léo Cittadini, o Fabinho e o Pedrinho, e aí o técnico Eduardo Barros fez trocas, né? Colocando o Giovânio para ver se melhorava o time, né? O Jorginho, e olha, não funcionou muito não. Teve oportunidade, mas não conseguiu chegar ao gol. Quem jogou bem foi o lateral esquerdo Abler, né, que até perdeu uma oportunidade no primeiro tempo. Estão classificados, já anote aí, para as oitavas de final, 5 equipes classificadas: Boca Juniors, Nacional do Uruguai, que hoje pega o Racing, LDU do Equador, e os 2 brasileiros, Grêmio e Atlético Paranaense, faltando, portanto, 11 vagas. Lembrando que haverá um sorteio para a definição dos confrontos de oitavas de final. Se classificar em primeiro não significa necessariamente que vai haver um duelo fácil, muito pelo contrário. Na segunda etapa, na segunda fase, né,
até porque River e Racing hoje estariam se classificando em segundo lugar. Eu vou até fazer um vídeo de análise dessas duas equipes que são muito interessantes ao longo da Libertadores da América. Beleza, pessoal? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.